Boa noite Joselma, boa noite Leninha, Sueli, sejam bem-vindas, gratidão pela presença. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta noite, como sempre fazemos, às segundas e terças-feiras, o estudo do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Vamos entrar aqui para o nosso perfil particular também, que a gente possa acompanhar, está tudo fluindo normal. Não estamos entrando aqui, o que está acontecendo? Ah, claro, né? Tem que mudar o perfil, né? Senão dá BO. Só nós mesmo, hein? Vamos lá. Mitico, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Aí, já funcionando, Avelino chegou também. Seja bem-vindo, Avelino. Bom, enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos e a gente vai começar o estudo desse tema intrigante que o Jerônimo nos propõe nesta noite. A morte da morte. A morte da morte. O que será que Jerônimo quer nos falar com esse texto? Ah, que isso, Mitico. Aqui a gente aprende uns com os outros, viu? Estamos todos nos aprendendo a nós mesmos. Eu vim de uma palestra presencial numa casa espírita aqui em Araraquara e falamos daquele tema que saiu lá não está lá no nosso canal do YouTube, né? Jesus, nos passos de Jesus. Então hoje não deu para fazer a transmissão ao vivo, mas a essência é aquela palestra que nós fizemos lá na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo. Mandando os aviõezinhos aqui. E hoje nós vamos falar desse tema, como eu disse para vocês, um tema intrigante. Como pode ser a morte da morte, como o Jerônimo vem nos trazer, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Falta mais alguns aí. Para a gente fazer aqueles que tiveram oportunidade de nos acompanhar no domingo, ontem na verdade, né? Domingo foi ontem. Nós fizemos uma live sobre o capítulo 35 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, lá no Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas. E aí estamos terminando de mandar mais um pouquinho. Bom, tá bom, né? Já mandamos bastante. Silvia chegou também. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. E agora nós vamos fixar o comentário. Deu alguma falha no enviar mensagem, sei lá. Depois resolve. Fixar comentário. Acho que fixou. Como é que você está, Silvia? Tá bem? Manda notícia para nós depois lá no direct, tá bom, Silvia? Bom, hoje nós vamos falar da morte da morte. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Live de número 354 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. E este projeto iniciou no dia 6 de maio do ano retrasado, 2021. Então nós temos mais de 2 anos desse projeto. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Se bem que já fazíamos lives sobre as obras de Jerônimo Mendonça. Então hoje é o Escalada de Luz. E eu deixo sempre avisado a vocês, aqueles que quiserem receber este livro em PDF, eu não tenho ele físico para distribuir para todo mundo. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Mas se você gostaria de receber este livro em PDF, basta você mandar um direct para mim com o seu e-mail, que eu encaminho ele para você em PDF. Will, boa noite, seja bem-vindo. E aí você pode acompanhar também, fazer algumas reflexões a respeito deste livro. E hoje Jerônimo vai nos falar sobre a morte da morte.
Amanhã nós vamos ter uma live com 2 mensagens, tá? Dani, boa noite, seja bem-vinda, querida. Amanhã nós teremos uma live com 2 mensagens, que seria sua presença e rogativa. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Porque, como são mensagens curtas, eu estou dando uma adiantada nesse livro para ver se a gente consegue finalizá-lo até o final do ano. Se eu conseguir, muito que bem, senão a gente segue com ele mais um pouco no ano que vem. Porque a ideia nossa para o ano que vem é fazer um projeto dos casos e causos de Jerônimo Mendonça, que estão tanto no livro Gigante Deitado, como também os novos casos de Jerônimo Mendonça. Mas hoje nós vamos falar da morte da morte. Morte da morte. Deixa eu tirar o som aqui um pouco, para não gastar tanto as cordas vocais. Então vamos lá. Vamos então à morte da morte. Morreu a morte por não existir para ela um lugar no cenário da vida. A vida é criação de Deus. E tudo que sai das mãos do Criador tem o seu caráter de eternidade. Assim como o pássaro, ao deixar a gaiola, voa feliz em plena liberdade, o corpo carnal também é uma pesada gaiola da qual o espírito se liberta em plenitude de vida. Não lamentes, pois, os que se foram em demanda ao outro mundo, em busca de horizontes novos, para onde quer que eles forem, encontrar-se-ão vivos dentro da vida. A sepultura é apenas o guarda-roupa subterrâneo, onde jazem os despojos imprestáveis, mas o espírito é um cidadão do universo. E seja na terra ou no mais além, ele será sempre ele mesmo, carregando na consciência e no coração a herança feliz ou infeliz de seus próprios atos. Aqueles a quem chamamos impropriamente de mortos, jamais foram ou serão finados, e o exemplo disto se vê na própria terra. Ela não destrói a semente, transmuda-a numa bela flor. Assim, como nasce da noite, como o dia nasce da noite, após a penumbra do sepulcro, o espírito ressurgirá no resplendor de uma nova aurora. Honrar-lhe a memória, semeando o bem, o amor, o perdão, onde fores, pois nosso reencontro com os entes queridos, que nos anteciparam na grande viagem, tem o seu momento marcado pela vontade de Deus. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite a nossa querida Vanessa e também a Cláudia, que chegou conosco. Boa noite a vocês, gratidão pela presença. A Dani falou que o Will está sumido. E então, né? Bom, fiz uma leitura meio rápida porque depois a gente faz o desdobramento da mensagem. E o Jerônimo fala que a morte morreu por não existir para ela um lugar no cenário da vida. Gleison, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Então, se morreu a morte por não existir para ela um lugar no cenário da vida, significa que a vida continua e a morte se dá apenas e tão somente no veículo físico, no nosso corpo. Então, é difícil para nós, quando nos despedimos de algum ente querido, ou por situações que a gente não consegue compreender, uma partida prematura, às vezes você não conseguiu sequer despedir-se daquele ente querido. Por isso é tão importante que a gente tenha sempre bons pensamentos e boas vibrações pelos amigos, não é? Porque a gente não sabe quando será o derradeiro momento nesta existência. Fabi, boa noite, seja bem-vinda.
O Will está fazendo um curso às quartas, quintas e sextas-feiras. Tá certo, Will. Tá certo mesmo. Instruir é fundamental. Muito bom para a mente e manter a mente ocupada também. O estudo sempre muito bom. Então, como a morte não existe, ele diz que morreu a morte por não existir para ela o lugar no cenário da vida. E ele vai complementando que a vida é criação de Deus e tudo que sai das mãos do Criador tem o seu caráter da eternidade. A Dani falando, Jesus nos trouxe a certeza de que a vida continua e a doutrina espírita definitivamente com seus esclarecimentos matou a morte. Verdade. Então tudo que sai das mãos de Deus tem o seu caráter de eternidade. E olha só que comparação poética que ele faz. Assim como o pássaro ao deixar a gaiola voa feliz em plena liberdade, o corpo carnal também é uma pesada gaiola da qual o espírito se liberta em plenitude de vida. Avelino, às vezes quando dá esse problema a gente recomenda sempre que a gente sai e entra novamente na live para facilitar. Então vejamos, o pássaro que está preso na gaiola, boa noite Sandra, seja bem-vinda. Quando ele abre as portas dessa gaiola, ele voa em plena liberdade. Ele voa em plena liberdade e se desprende da prisão. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton, seja bem-vindo. Então o corpo, a semelhança de um pássaro, ele está dizendo, né? Quando deixa a gaiola, voa feliz, em plena liberdade. E essa comparação que ele faz com o corpo carnal, que na essência específica desta existência do Jerônimo, que passou 30 anos preso numa cama ortopédica, coloca-se como uma verdadeira prisão, né? O corpo carnal, uma pesada gaiola da qual o espírito se liberta em plenitude de vida. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Bom, aqui cabe umas observações. Quando nós partirmos para o plano espiritual, o nosso espírito vai deixar o nosso corpo físico. Mas não significa necessariamente que a gente vai sair voando, volitando. Veja um exemplo, né, que o Jerônimo nos trouxe sobre a sua vida no plano espiritual, quando a gente está fazendo a live sobre o livro Nos Albores da Imortalidade. Toda quarta-feira, 22 horas, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então, uma coisa é o Jerônimo estar colocando aqui para nós em condição de encarnado, e depois ele conta a realidade do mundo espiritual. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. E a realidade do mundo espiritual varia de espírito para espírito. Quanto mais apegados estivermos aqui, não significa que a gente vai atingir as esferas luminares tão rapidamente. Vai depender do nosso desprendimento. O desprendimento das pessoas, o desprendimento das coisas. Não que você não vai amar as pessoas que aqui ficaram, mas você não pode ficar apegado a elas, pois são todos companheiros de jornada. Todas as pessoas com quem convivemos na condição de pai, mãe, filho, esposa, marido, todos companheiros de jornada evolutiva. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, lembrarmos disso é fundamental, pois, olha só a questão, quando nós, nessa comparação que o Jerônimo faz, a exemplo de um pássaro, nós podemos ser um pássaro numa gaiola com as asas cortadas. E por mais que queiramos voar, não vamos conseguir, até que as nossas asas cresçam novamente e a gente consiga alçar voo. Então, é importante que a gente compreenda essas realidades, porque nós temos exemplos maravilhosos de livros no plano espiritual,
o livro Voltei, de irmão Jacó, que tinha todo o conhecimento, porque às vezes a gente fala assim, mas você vai falar do André Luiz no Nosso Lar. André Luiz não tinha conhecimento do mundo espiritual. Ele veio a ter conhecimento depois, mas o irmão Jacó no livro Voltei tinha. Foi presidente da Federação Espírita, tinha um amplo conhecimento. E quando ele chega no plano espiritual, né? E o próprio Jerônimo demandou certo tempo até que ele conseguisse, né? Até que ele conseguisse caminhar. É exatamente o Gleison. Fala exatamente isso mesmo. Então, vamos, né, nos preparar. A Silvia não é tão evoluída, não quer voar para canto nenhum. Então, Silvia, calma. Silvia, já falei para vocês, vou fazer a previsão aqui, uma previsão futurística, hein? Olha só, essa previsão eu vou acertar com certeza plena e absoluta, tá? Daqui a 80 anos, duvido que tenha alguém com 20, mas daqui a 80 anos todos nós estaremos no plano espiritual. A gente vai estar fazendo um bate-papo presencial lá no mundo espiritual. Olha, estou sendo bonzinho, 80 anos, né? Mas não adianta, por mais que a gente não queira, né, Silvia, voar, por mais que a gente não pretenda, claro, nós temos o nosso compromisso espiritual de aqui permanecermos. E enquanto aqui permanecermos, devemos cuidar do nosso veículo físico. Cuidar para que a gente possa, né, estar em condições de quanto mais permanecer na Terra, melhor. Porque a fila é muito grande do lado de lá. 2/3 da humanidade está na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. A Leninha falando para... Silvia, não tenha medo de morrer, porque a morte não existe. O Jerônimo está matando a morte. Viu, Silvia? Então, continuando aqui, né? Não lamentes, pois, os que foram em demanda para outro mundo, em busca de horizontes novos. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Então, não vamos lamentar os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual, né? Para onde quer que eles forem, encontrar-se-ão vivos dentro da vida, né? Deixa eu ver o que a Dani falou para a Silvia. Somos todos borboletas, estamos todos no casulo desenvolvendo nossas asas. Vamos nos libertar para voar livremente. A Débora falando que será um grande encontro. Estou tentando negociar com o Criador daqui a 300... Silvia, 300 anos você vai ser uma Highlander. Sim, Silvia, porque na verdade você vai viver eternamente, não é só 300 anos, viu? Não fica preocupada, não. O irmão Jerônimo está matando a morte, está dizendo que a morte não existe. Então vamos de boa, vamos viver a vida com serenidade, com discernimento, aproveitando a cada instante, né? Não vamos ficar preocupados com amanhã, mas vamos cuidar da nossa existência da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E olha só, o que ele coloca para nós? Que a sepultura é apenas o guarda-roupa subterrâneo onde jazem os despojos imprestáveis, mas o espírito é um cidadão do universo. E seja na terra ou no mais além, ele será sempre o mesmo, carregando na consciência e no coração a herança feliz ou infeliz de seus próprios atos. Silvio quer ser maracujá de gaveta. Tá bom, Silvio, tá bom. Então vejam só, aqui a gente pode fazer até uma referência em algumas doutrinas religiosas que fala que Jesus vai ressuscitar os vivos e os mortos, né? Sem querer criticar qualquer religião, nós vamos analisar, né? Evidentemente que a pessoa, nesse conceito, nessa palavra, Jesus não vai pegar, digamos, um corpo putrefado, ou até um corpo que foi cremado, né? Nessas condições, como que ele vai recompor aquele corpo?
Então está se falando em espírito. Na verdade, em espírito. É o renascimento em espírito que ele se refere. Então você não se preocupe com as condições do mundo material. A sepultura, quando a gente respeita as pessoas que vão aos cemitérios fazer as suas preces, suas orações para os entes queridos, mas não se encontram lá. Eles não se encontram lá. É apenas um despojo para o corpo, em putrefação, em decomposição. Mas o espírito voa livremente, como ele coloca. Ele é um cidadão do universo. E seja na Terra ou no mais além. Sandra, não sei se eu te cumprimentei, mas boa noite. Se eu te cumprimentei, boa noite novamente. Então, seja na Terra ou no mais além, iremos de nos encontrar na condição de espíritos eternamente vivos. Eternamente vivos. Agora, uma coisa importante. O espírito vai ser ele mesmo, não se transforma. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. O espírito não se transforma pelo desencarne. Ninguém vira santo. Na hora do velório, tudo, nossa, mas fulano era tão bom, mas fulano era maravilhosa, coração de ouro, coração afetuoso. Na hora que a pessoa parte, mas na vida era uma crítica, reclamava, falava isso, falava aquilo. Amanda dizendo que Deus me livre, que eu tenha clareza quando desencarnar de saber que eu não estou lá no túmulo, quero bem aproveitar para aprender e voltar. Exatamente, né? Por isso que a gente não tem que se apegar, nem às coisas, nem às pessoas e muito menos ao nosso veículo físico. Cuidar dele sim, mas sem apego, né? Sem apego. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Então lembrarmos disso, o espírito será o mesmo, não há transformação no momento da morte. Não vira santo da noite para o dia, não é? Não vira. Você vai continuar sendo o que você é. Impaciente, reclamão, chato, chata, tudo aquilo que você foi. E na hora, né, todo mundo fala bem de você, porque fica com medo às vezes que vai puxar. As pessoas falam, vai falar bem do fulano, mas vem puxar minha perna de noite. Brincadeiras à parte, né? Não é assim que funciona, não é desse jeito. Mas é importante no momento, é você fazer uma prece, você vibrar por aquela pessoa que está se desprendendo. É um momento delicado para o espírito. É um momento onde ele necessita de reequilíbrio, de tranquilidade, de serenidade, sem muito burburinho, né? É isso aí, né, Dani? Isso é tão comum, morreu, virou anjo. Seremos os mesmos com as cores ampliadas. E então é isso que ele está dizendo, com os nossos erros e os nossos defeitos. Né? Como que fala? Nós vamos trazer na consciência e no coração a herança feliz ou infeliz dos nossos atos. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, pensa, não é porque a gente fala sobre o Evangelho que a gente vive o Evangelho. Falar de Jesus é fácil. Contar histórias de Jesus também é fácil. Falar do Evangelho, muito fácil. Basta um pouco de estudo. Agora, viver como Jesus vivia, viver a essência do Evangelho na prática, aí é a grande dificuldade. E aonde a gente pode exercitar o Evangelho? Já penso os erros ampliados. Estamos a caminho da evolução, Leila. A gente erra não deliberadamente. Erramos muitas vezes acidentalmente, sem querer. Na ânsia de acertar, erramos muitas vezes. E com quem são essas pessoas? Estava dizendo assim que a gente tem que acertar. Com aquela pessoa que está morando lá na Líbia? Com aquela pessoa que está morando no Japão? Acredito eu que não. Pode até ser que você tenha uma pessoa no seu relacionamento morando no Japão, morando na Líbia. Pode até ter.
Mas a probabilidade, 99,999%, é quem está do teu lado. Vamos vibrar por você, Leninha. Ando deprimida e agressiva. Leninha, aproveitando o ensejo do maracujá que a Silvia colocou, o suco de maracujá ajuda muito, tá? E faz um bem danado. Então, né? A Amanda dizendo aqui, o amor ao próximo, literalmente, maiores resgates é na família. Exatamente. Tanto que o Jerônimo Mendonça, numa das mensagens de um outro livro, ele coloca... Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Ele coloca para nós o seguinte, que o primeiro compromisso do ser humano é com a família. O segundo compromisso é com o trabalho, para que você não seja um peso morto para a sociedade. E o terceiro compromisso é com a tua parte espiritual. Então, tem pessoas que fazem o inverso. O primeiro compromisso com a entidade religiosa não é a tua transformação íntima, não é nesse sentido. Não é a tua reforma íntima, a tua transformação espiritual, que ele quer dizer. Pessoas que ficam o tempo todo cuidando de afazeres externos, esquecendo os afazeres domésticos ou profissionais. Então, aí que está a grande dificuldade nossa. Com a família está tudo ok, que bom. A grande dificuldade nossa são esses entraves. Aí a Débora dando uma receita maravilhosa. Chá de camomila ou erva cidreira, gotinhas de mel para ela relaxar, que muito bom. E evita, viu, Leninha, depois de um certo horário, o café, bebidas estimulantes, o chá mate, por exemplo, também é estimulante, né? Então, lembrarmos disso daí é fundamental. Exatamente, Amanda. É caridoso na casa espírita, em casa é um terror. Que tem aquela história, né, que já contei para vocês, que os filhos queriam mudar para a casa espírita. O pai era presidente do centro, queriam mudar para a casa espírita. Mas como? Não tem lugar lá, não tem alojamento para vocês dormirem? Não, pai, querem mudar para lá. Mas por quê? Porque lá o senhor é tão bonzinho, é meu irmão, meu querido, minha querida, né? Então, é muito fácil, né, ser bondoso. Que nem aqui na live. O pessoal vira e mexe e fala assim, que hora que chega o cara das 10? Né? Porque o cara das 10 é esse daqui, que em determinado momento tem uma palavra de conforto, de consolo, é alegre e tal, não sei o quê. E no dia a dia a gente não é assim não, infelizmente. Mas eu estou tentando, né? Eu estou tentando a cada live que a gente faz, cada palestra, interiorizar aquilo que eu falo. O Gleison dizendo, acredito que os erros são necessários para sinalizarmos onde devemos jogar nossos olhares e caminhar para a nossa melhoria. Mas ficamos no erro, ninguém anda sem evolução, né? Ana Silvia, aqui na família estamos quase bons. Depois de muito batermos a cabeça, estamos evoluindo. É assim mesmo que vai, devagarinho, né? Devagarinho a gente chega lá. Então, lembrarmos que a morte não nos transforma, não viramos anjo, continuamos sendo nós mesmos. Então vamos procurar acertar as nossas dificuldades enquanto estamos a caminho. Estamos caminhando com essas pessoas. E aí outro dia estava fazendo até um comentário aqui em casa, falei assim, então, você tem que... E o círculo familiar, veja bem, não é somente pai, mãe e filhos. Eles estão um pouco mais que os agregados. E os agregados que normalmente vêm, às vezes, criar algum entrave naqueles relacionamentos. E aí você tem que amar o agregado também, o cunhado, a cunhada, a sogra, o sogro, porque senão você vai vir como teu pai, tua mãe, teu marido, você vai ter que se acertar na outra. Então ama agora que enquanto está tempo. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Então, ama agora, né? Sidão já viu, né? Continuando aqui. Aqueles a quem chamamos impropriamente de mortos
jamais foram ou serão finados. E exemplo disso se vê na própria terra, que não destrói a semente, transmuda numa bela flor. Olha que bonita a comparação que ele faz, né? É uma comparação bonita até, porque você coloca uma semente na terra e ela não destrói. Ela se transforma numa flor, numa árvore, que vai trazer fruto também. Então, que beleza, né, que a gente pudesse... Olha, lembrei do Jerônimo agora. Que beleza, ele tinha mania de que beleza. E por falar em que beleza, aqui em Jerônimo, fazendo um parêntese, na próxima segunda-feira, dia 25, a última segunda-feira do mês, teremos uma live especial sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Uma palestra que Jerônimo Mendonça fez nos anos de 86 a 87, ou 88, salvo engano. De 86 a 88, não lembro exatamente quando foi isso. Mas num centro espírita Amantes da Pobreza de Matão, o centro fundado por Caibar Chútil. Centro fundado por Caibar Chútil. E quem vai estar aqui conosco? Nada mais, nada menos que Bárbara Mota, comentando sobre a palestra intitulada Amai os vossos inimigos. Olha, muito boa, a palestra de número 13, está lá no nosso canal do YouTube, aqueles que quiserem ouvir, para depois assistirem a nossa reflexão, a gente agradece de antemão, uma vez mais, a Clara, que faz um trabalho maravilhoso de transcrição das palestras em texto, né? Facilitando muito o nosso trabalho. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui um comentário aqui da Débora. Respira fundo, não dê muita importância aos outros, a gente não sabe das dificuldades dos outros. É isso aí. E ele vai continuar no último parágrafo dizendo: assim como o dia nasce da noite, após a penumbra do sepulcro, o espírito ressurgirá no resplendor de uma nova aurora. Honra-lhes a memória, semeando o bem, o amor, o perdão onde fores, pois o nosso reencontro com os entes queridos que nos anteciparam na grande viagem tem o seu momento marcado pela vontade de Deus. Então, assim como o dia sucede da noite, o espírito vai ressurgir depois da morte do corpo físico, numa nova aurora, como ele coloca aqui para nós. E o que nós devemos fazer por eles? Honrar a memória, semeando o bem e o amor, o perdão. E isso é fundamental, você fazer algo de bom, né? O Aris também está aí conosco. Boa noite, Aris, seja bem-vindo. Não esqueci de te cumprimentar. Então, é importante que a gente procure lembrar dos nossos entes queridos, de boas coisas, fazer algo que eles faziam pela memória deles. Então é importante a gente ter essa noção e lembrar, né, que o encontro de todos nós com os nossos entes queridos é uma realidade e que se a gente não nasceu nesta existência, a gente também não vai morrer nessa existência. Continuaremos todos vivos, vivendo essa única existência chamada vida que Deus nos concedeu. E assim nós finalizamos este capítulo, A Morte da Morte. E para aqueles que nos acompanham, às vezes pelo livro, pode perceber que vai ter uma interrupção de uma página aqui, de um capítulo, porque nós teremos na sequência aqui, seria a sua presença, disciplina e rogativa. Só que sua presença e rogativa são menores. São menores. Então eu resolvi fazer as duas mensagens amanhã, sua presença e rogativa. E deixarei a disciplina para o dia 26 de setembro, que é a terça-feira depois das palestras de Jerônimo Mendonça, que a nossa querida amiga Bárbara Mota vai estar conosco. Amai os vossos inimigos. Este centro chama-se hoje Allan Kardec, mas o centro original fundado por Caibar Chútil em Matão era chamado Centro Espírita Amantes da Pobreza.
Depois a diretoria acabou mudando o nome, mas é o mesmo centro fundado por Caibar Chútil, certo? Eu queria... nós vamos vibrar pela Leninha, tá? Agora estão fazendo comentários de bolo. A Dani está fazendo um bolo maravilhoso aí, de dar água na boca, né? Caseirinhos da Dani. Aqueles que não seguem, sigam lá o Caseirinhos da Dani. E é uma coisa assim fantástica. Dá água na boca, ela fica estimulando a nossa vontade, não temos como experimentar, ficamos só passando vontade, né, Gleison? E eu queria ver com a Clara, porque a Clara pediu para vibrarmos para uma amiga dela. Eu quero saber, Clara, se você quer entrar aqui para a gente fazer a vibração em conjunto, tá? Eu posso fazer a prece, não precisa ficar com medo. A Clara adora fazer prece, mas eu estou morrendo de vontade de fazer a prece. Só que não, né, Clara? Clara foge de fazer a prece. Mas eu só quero saber se você quer entrar para eu te adicionar, para a gente fazer a vibração em conjunto, ou se você segue daí. Se tiver de pijama, venha de pijama mesmo. Aí a gente vai fazer um dia, a noite do pijama. Todo mundo de pijama participando da live. Legal, Clara, que bom. Então vou trazer a Clara aqui. Vamos trazer a Clara. Você vai pelo você mesmo ou pelo caminhar, Clara? Deixa eu ver se ela vai mudar o perfil. Se você quiser mudar o perfil, ou vai pelo seu, você que sabe. Vou aguardar você para eu te adicionar, ou pelo Clara. Vai mudar, beleza. A Clara está pedindo prece para uma amiga dela. Então nós vamos trazer a Clara aqui para a gente, vamos vibrar pela Leninha, vamos vibrar também pela nossa querida Silvia. Acho que agora voltou. Acho que agora voltou, né, gente? Deixa eu ver aqui. Voltou? Aparentemente para mim voltou. Voltou. Tá acontecendo umas coisas estranhas. Ontem eu fui fazer a live e eu não via o Oswaldo na parte superior. Eu via pelo celular, mas na parte superior não. Coisa doida. Vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se vai dar certo. Mandei o convite para a Clara novamente. Aí. Agora. Oi, boa noite. Agora deu certo, graças a Deus. A Dani fala que não está vendo, não conseguindo ver os convidados, mas agora eu estou vendo aqui, tanto pelo meu celular aqui, né, está normal aparentemente, né? Aparentemente está. Tá, estou me vendo, estou te vendo aqui também. E eu estou de pijama. Então, tá de pijama? Então vamos fazer um dia noite do pijama, mas aí tem que todo mundo ficar em pé, né? Não pode ficar de pijama só a parte de cima da blusa. Tem que mostrar as bolinhas coloridas, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quis convidar a Clara porque ela me pediu prece para uma amiga dela. E nada melhor quando a gente pode... A gente faz a vibração, mas se a pessoa que pediu a prece estiver presente, fica mais fácil ela conseguir mentalizar e vibrar por ela, né? Não que a prece não funcione, ela funciona sim. Claro que funciona, não é desse jeito. Senão você não... Ter alguém sempre presente ali para orar não funcionaria. Mas é sempre bom você ter alguém, né? Ter alguém ali junto, que já conheça, porque nós vamos falar o nome de uma pessoa, eu, por exemplo, não tenho ideia da imagem dela. Por exemplo, se a gente for vibrar pela Leninha, pela Silvia, né? Agora, a gente não vai conhecer a cunhada da Silvia, não tenha, mas a Silvia, quando a gente estiver vibrando pela cunhada dela, né, a gente vai
ela vai mentalizar aquela pessoa recebendo as energias, né? E Sim. a Silvia coloca depois de novo, por favor, o nome da sua cunhada para a gente aqui, tá? A amiga da Clara chama Rúbia Inária Ebert, tá? Isso. Quer marcar aí, Clara, um nome para ficar gravado para o pessoal? Tá. Ficar mais Vou fácil, colocar. né? Também. Ó, é Fátima Aparecida de Paula, né? A Silvia Oliveira e a Leninha também, que a gente vai vibrar por ela, certo? Então vamos lá, Clara? Você quer fazer a prece? Não. Não. Eu sei que você não ia fazer a prece. Boa noite, Herculano. Seja bem-vindo. Bom, vamos então às nossas vibrações, né? Eu gostaria de convidar a todos, neste momento, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas preces, as nossas vibrações de conforto, de consolo, de cura, de reequilíbrio espiritual, para cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. E para rogar, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado e não desampara nenhum dos seus filhos, pedindo que Ele possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, alguém que tivemos alguma desavença, alguma discussão, alguma pessoa querida que está passando por algum problema de ordem mental, emocional, o mesmo desequilíbrio da sua saúde física. Mentalize este ente querido neste momento, rogando a espiritualidade maior que envolva nesta energia de paz, saúde e equilíbrio. Vamos vibrar em especial nesta noite pela Fátima Aparecida de Paula, cunhada da Silvia, pela própria Silvia, pela Leninha e pela Rúbia Inara Ebert, e a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar a cada um deles, que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, as nossas energias possam dirigir até eles, trazendo paz, reequilíbrio mental e espiritual, para que possam receber da espiritualidade maior toda a energia necessária de refazimento e cura para o corpo, para a alma. Vamos também vibrar, mestre, neste momento, por aqueles desamparados da sorte que padecem provações em asilos, orfanatos, prisões ou perambulando pelas ruas. Vamos rogar pelos doentes, estejam eles nos seus lares ou nos hospitais, e também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente estão imbuídos no reequilíbrio e na cura espiritual, física e mental. Que a equipe médica espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, visite os nossos lares e possa derramar nas nossas águas os eflúvios benéficos e salutares, que é a maneira de um lenitivo para as nossas dores. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Alguma palavra a mais que você gostaria de falar? Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de poder entrar, de ver nossos amigos, e que a gente tenha uma ótima semana. Exatamente. Que nós todos tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Gratidão, Clara, por tudo que você faz por nós. Nem precisa agradecer. Tchau, gente. Boa Tchau, gente. noite.